Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos sabem, meu nome é Rafael, estamos dando início aqui à nossa terceira videoaula da matéria de identificação de metais, certo? Lembrando que na nossa segunda videoaula nós aprofundamos um pouco mais o nosso assunto aí em cima de testes por pontos, né? Falamos sobre teste de ímã, sobre a utilização do ímã para saber se era um metal ferromagnético ou se não era magnético, ou se era levemente magnético. Vimos também a diferença entre um QS e um PE, né, que é o teste químico, e um teste potencial de polarização eletroquímica, certo? Né, vimos também que há necessidade de uma eletrólise, né, de um ganho eletrolítico na peça para que ela acelere a reação com o composto químico. Certo, e falando em compostos químicos, nós vamos falar aqui agora, nessa nossa videoaula, de algumas soluções, certo, usadas aí no teste por ponto para identificação de materiais. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo. Identificação e preparação das soluções. Solução 1, solução saturada de sulfato cúprico, ou seja, leva cobre, né? Dissolver 50 gramas de sulfato cúprico pentahidratado, no caso ali, ó, CuSO4, certo? Ponto 5HO, em 100 ml de água aquecida a 50 graus Celsius, certo? Solução 2, solução de ácido nítrico a 85% em volume, adicionar vagarosamente 85 ml de ácido nítrico concentrado, que é o HNO3, né, com D de 1,40 a 15 ml de água. Solução 3, solução ácida nitroclorídrica. Adicionar 30 ml de ácido clorídrico concentrado, né, que é o HCl, com uma densidade de 1,18 gramas por centímetro cúbico, e 30 ml de ácido nítrico concentrado, que tem a densidade de 1,40 gramas por centímetro cúbico, e 30 ml de água também. Solução 4, solução de hidróxido de sódio, né, o NaOH, de 333 gramas por litro, ou seja, dissolver 33,3 gramas de hidróxido de sódio, né, em 100 ml de água e armazenar em frasco plástico. Cuidado, isso pode ser questão de prova, hein, senhores? Qual o único composto químico que deve ser guardado em frasco plástico? Fica a dica. Solução 5. Solução de ácido clorídrico a 67% em volume. Adicionar vagarosamente 67 ml de ácido clorídrico concentrado, que tem a densidade de 1,18 gramas por centímetro cúbico, a 33 ml de água. Solução 6. Solução de xantogenato de potássio a 2% em volume. Dissolver 2 gramas de xantogenato de potássio, né, que é o KS2, COC2, H5, em 100 ml de água. Solução 7. Solução ácida cloronitrofosfórica. Dissolver 2,5 gramas de cloreto de sódio em 20 ml de água. Adicionar 25 ml de ácido fosfórico concentrado, com densidade de 1,69 gramas por centímetro cúbico, e agitar. Em seguida, adicionar 6 ml de ácido nítrico concentrado, com densidade de 1,40 gramas por centímetro cúbico. Certo? Solução 8. Solução de cloreto férrico. Dissolver 6 gramas de tricloreto de ferro tricloreto de ferro e 6H2O em 6 ml de cloreto de hidrogênio concentrado e acrescentar 60 ml de água destilada. Solução 9. Ácido nítrico concentrado com densidade de 1,40 gramas por centímetro cúbico. Solução 10. Solução de ácido nítrico a 47% em volume. Adicionar vagarosamente 47 ml de ácido nítrico
concentrado com densidade de 1,40 gramas por centímetro cúbico a 53 ml de água. Solução 11. Solução de ácido nítrico a 35% em volume. Adicionar vagarosamente 35 ml de ácido nítrico concentrado com densidade de 1,40 a 65 ml de água. Solução 12. Solução de ácido clorídrico a 8% em volume. No caso, diluir esses 8 ml de ácido clorídrico concentrado, densidade de 1,18 gramas por centímetro cúbico a 92 ml de água. Solução 13. Solução de ferricianeto de potássio, certo? A 10%. Dissolver 10 gramas de ferricianeto de potássio, que é o K3FeCN6, em 100 ml de água. Solução 14. Solução de ácido sulfúrico a 20% em volume. Adicionar vagarosamente 20 ml de ácido sulfúrico concentrado, que é o H2SO4, com densidade de 1,84 gramas por centímetro cúbico a 80 ml de água, certo? Solução 15. Solução de nitrato de prata a 2%, que é dissolver 2 gramas de nitrato de prata em água, em 100 ml de água. Solução 16, que é a solução de ácido rubeânico, de rubídio, a 1% em volume, ou seja, dissolver 1 grama de ácido rubeânico, que é o C2H4N2SO2, em 100 ml de álcool etílico. Perceba que agora falamos sobre álcool etílico, não de água. Atenção. Solução 17. Solução de cloreto estanoso a 20%. Se é 20%, nós já sabemos que vamos diluir, ou dissolver, seja lá qual for a densidade, o tipo de propriedade física dele, estado físico. Dissolver 20 gramas de cloreto estanoso em 100 ml de água destilada. Ou seja, cloreto estanoso é um cloreto derivado de, sim, estanho. Solução 18. Solução ácida nitro-ortofosfórica. É uma cadeia ortocêntrica, isso. Adicionar 100 ml de ácido nítrico concentrado, de densidade de 1,40 gramas por centímetro cúbico, e 25 ml de ácido ortofosfórico concentrado a 85% em 125 ml de água. Solução 19. Solução amoniacal, derivada da amônia, de dimetilglioxima, ou seja, solução amoniacal, de dimetilglioxima, certo? Dissolver 10 gramas de acetato de amônia em 39 ml de hidróxido de amônia concentrado, que é o NH4OH, com densidade de 0,90 gramas por centímetro cúbico. E, juntamente, dissolver 1 grama de dimetilglioxima em 30 ml de álcool etílico a quente, esfriar e acrescentar 60 ml de ácido acético glacial, que é o CH3COOH, com esse anel aromático, e misturar ambas as soluções. Solução 20. Solução de nitrato cúprico, de cobre, no caso cobre e nitrogênio. Adicionar 50 gramas de nitrato cúprico, que é o CuNO3 elevado a 2, saturado em água a 50 ml de água. Solução 21. Ácido clorídrico concentrado com densidade de 1,18. Simplesmente. Solução 22. Solução ácida nitrosulfúrica. Adicionar 15 ml de ácido nítrico concentrado, com densidade de 1,40 em 20 ml de água. Nessa solução, adicionar 15 ml de ácido sulfúrico concentrado, com densidade de 1,84 gramas por centímetro cúbico. Solução 23. Solução de água oxigenada a 15% em volume. Simplesmente água oxigenada, volume 15%. Volume 15.
Solução 24, solução de hidróxido de amônia, NH4OH concentrado. Solução 25, solução de tiocianato de amônia a 10%. Dissolver 10 gramas de tiocianato de amônia em 100 ml de água. Certo? Solução 26, solução de xantogenato de potássio saturado em álcool etílico. Solução 27, solução de mercúrio tiocianato amônia. No caso é dissolver 8 gramas de HgCl2 e 9 gramas de NH4SCN em 100 ml de água. Certo? E por último, a solução 28, que é o diácido cromatrópico. Certo? Que deriva aí do cromo. Bom, essas são as 28 soluções principais aí, né? Soluções específicas não foram necessariamente citadas, mas com essas aí você identifica a maioria dos metais existentes aí no nosso meio industrial. Certo? Bom, vamos agora, senhores, à execução do ensaio. Vamos à preparação da superfície. Primeiro passo, remover incrustações, pintura, carepa de laminação, óxidos e materiais estranhos em uma área de aproximadamente 30 por 30 milímetros, ou seja, é pequeno, uma área pequena, até que fique exposta uma superfície limpa e brilhante. Não é necessário todo um espaço de ensaio, porque afinal de contas é só uma gotinha do QS que é eletrizada ali. Certo? Cada novo teste requer uma nova limpeza da área de ensaio, de modo a evitar a contaminação pelos reagentes já utilizados, certo? Ou seja, os reagentes já foram utilizados, eles não podem ter contato com essa nova área. Ok? Bom, para obtenção da superfície requerida, pode-se fazer uso de esmerilhadeira portátil, lima ou lixa, seguido de limpeza com água ou, de preferência, com álcool etílico absoluto. Certo? Para a preparação de superfícies de aços inoxidáveis e ligas de níquel, devem ser usadas ferramentas de aço inoxidável ou com revestimento desse material. Os discos de corte e esmerilhamento devem ter alma de nylon ou similar. Então essa é a condição aí dos nossos discos de corte, certo? O grau de acabamento final da superfície a ser ensaiada pode influenciar na velocidade das reações. Recomenda-se a utilização de lixas de grana, 150 a 220. Ok? Falemos agora da separação dos materiais pelo magnetismo, né? Pelo nosso ímã. Bom, verificar o magnetismo do material a ser testado através do ímã, tomando o cuidado para que tal propriedade não seja afetada pela interferência de outros materiais próximos. Magnéticos, temos os ferro fundido, aço carbono manganês, aço liga, aços inoxidáveis ferríticos e martensíticos e o níquel. Esses são os materiais de caráter magnético. Os levemente magnéticos, somente o monel. E os não magnéticos são todos os aços inoxidáveis austeníticos, as ligas de cobre, inconel, estelite, asteloide B e asteloide C. Certo? Esses são os que não são magnéticos. Notas. Os ácidos inoxidáveis austeníticos podem ter suas propriedades magnéticas alteradas para levemente magnéticas ou até magnéticas, devido ao processo de fabricação ou de trabalho. O monel pode ter sua propriedade magnética alterada pela temperatura ou pela presença de teores de silício acima de 1,5%. Certo? Isso aí você tem que ter em mente, que não é porque está levemente magnético que aquilo ali pode deixar de ser. Deve ser investigado, porque, por exemplo, os ácidos austeníticos, os inoxidáveis austeníticos, eles são de fato não magnéticos, mas eles podem se tornar levemente magnéticos por conta do processo de fabricação deles, certo? Identificação de materiais através das reações químicas. Condições gerais. Deve ser evitado o contato da extremidade do frasco conta-gotas com o líquido na superfície da peça, bem como com a própria superfície, no sentido de evitar a contaminação da solução contida no interior do frasco. Ou seja, ele passa pelo interior do reduto do conta-gotas e ele não deve escorrer
para a ponta desse conta-gota. Ele deve cair diretamente na superfície metálica que você está ensaiando, certo? Deve-se tomar cuidados especiais a fim de que gotas de solução não entrem em contato com impurezas e óxidos, certo? Recomenda-se que a temperatura da amostra esteja no máximo a 30 graus Celsius, certo? Esse metal tem que estar pelo menos a 30 graus, no máximo. Nota: a temperatura da superfície da peça influi no resultado do teste, ou seja, quanto mais calor, mais rápido será a reação química. Os ensaios realizados com temperatura da amostra superior a 30 graus devem ter sua eficácia comprovada através de padrão metálico na mesma temperatura da amostra, certo? Então você deve igualar, né, equiparar a temperatura do padrão metálico com a peça a ser ensaiada e você faz um comparativo ali entre os dois, nas temperaturas iguais. Identificação por ataque químico simples, que é o QS. A identificação dos diversos materiais deve ser feita utilizando-se os fluxogramas de identificação de ligas metálicas, figuras C e D do anexo. A seguir estão detalhados os testes QS necessários à identificação dos materiais mais utilizados na indústria. Vamos ver agora, senhores, né, um processo desse. É um fluxograma, né, como eu disse anteriormente. Ele tem todo uma linha de segmento de acordo que é determinada de acordo com as respostas obtidas em cada passo. Vamos lá. Teste para identificação de ligas ferrosas, que é o QS1. Vamos ver a aplicação. Separar os materiais ferrosos dos não ferrosos, é óbvio, né? Ligas ferrosas de um lado, ligas não ferrosas de outro. Vamos identificar. Procedimento. Primeiro passo. Aplicar uma gota da solução 12. Qual é a solução 12? Né? Ácido clorídrico, perdão, a 8% em volume, né? No caso, 8 ml diluído numa quantidade X de água. Aguardar 1 minuto e adicionar uma gota da solução 13, que é o que? Ferrocianeto de potássio a 10%. Aí vem o C, resultados, conforme a tabela 1. Certo? Tabela 1 está aqui. Resultado do teste para identificação de ligas ferrosas. Bom, qual é o tipo de reação? Lembra-se que é dado pela coloração, pela cor que o reagente fica no papelzinho? Então, coloração verde azulado escuro. Se houver essa cor, é uma liga ferrosa. Se não houver essa coloração verde azulado escuro, são ligas de cupro-níquel, latões, astelói B, astelói C, certo? Inconel e o estelite, ou seja, são materiais que não são ferrosos e logo também não são magnéticos. Teste da passividade ao ácido nítrico, que é o QS2, certo? Aplicação, pré-seleção de materiais. Procedimento, aplicar uma gota da solução 2, né? Que é o HNO3 a 85% em volume. E cuidado para não deixar essa solução escorrer. Certo? E os resultados conforme a tabelinha 2 agora. Tabela 2. Tipo de reação. Reação instantânea com coloração verde ou marrom. Dando essa coloração, seria ferro fundido, aço carbono molibdênio, aço com 2,20% de cromo, de carbono, 12% de cromo, que seria o D3. Aço com 1% de cromo, aço com 1% de cromo e 0,25% de molibdênio, que é o 4140. Aço com 0,80% de cromo, 0,25% de molibdênio e 1,80% de níquel, que é o 4140. E aço com 1,25% de cromo, com 0,50% de molibdênio. E também tem, né, que eu não li aqui embaixo, o aço níquel com 2% a 4% de níquel. Certo? Se for uma cor esverdeada com desprendimento de vapor marrom, com certeza é o Monel ou astelói B. Se for uma cor violeta azulada
com desprendimento de vapor marrom azulada dessa vez, senhor. Já é latão ou cupro-níquel. Se for uma cor fraca com coloração verde clara, níquel somente. Um é cobre-níquel, outro é uma liga só de níquel. Se não houver reação, é aço com teor igual ou maior que 2,25 de cromo. Certo? Aí não há reação de cor. Notas. Teores elevados favorecem ao ataque da solução 02HNO3 a 85% em volume. As ligas de cromo, exemplo, no caso o D3. E recolhendo o produto da reação no papel filtro, evidencia-se melhor a coloração azulada ou esverdeada. Então é importante que vocês tenham essa cor no nosso papelete verde, certo? Bom. Teste para estimativa do teor de cromo, que é o nosso QS3. Qual é a aplicação? Serve para estimar o teor de cromo em aços liga, cromo molibdênio e ácidos inoxidáveis ferríticos e martensíticos. Procedimento: aplicar uma gota das soluções 0,9, que é o HNO3 concentrado, 10 HNO3 a 47% em volume, e 11, que é a solução de HNO3 a 35% em volume em locais distintos do material. Ou seja, você vai usar os QS 9, 10 e 11. Resultados a ver na tabela 13. Vamos lá. Resultados da tabela 13. Solução 9, 10 e 11. Tipo de reação: fraca, 10. Vigorosa com cor escura, 11. Vigorosa com cor escura. Certo? Tem um percentual de cromo de aproximadamente 1%. Teor de cromo. Mesma quantidade, mesma reação. Quando a reação 9 não reage, a 10 é vigorosa com cor escura e a 11 é vigorosa com cor escura, você vai ter que ter 2%. Só lembrando, senhores, não sei se vocês perceberam, nesse tipo de verificação aí você vai usar os 3 ácidos, tá? Por isso que você tem que observar o comportamento dos 3, um em concomitância com o outro. Terceira condição: o 9 não reage, o 10 tem reação rápida e torna-se marrom escuro, depois permanece sem cor, e o 11 reage permanecendo com cor escura, aproximadamente 5% de teor de cromo. Quarto caso: 9 não reage, 10 não reage e o 11 tem uma reação rápida, tornando-se marrom escuro, depois permanece sem cor, aproximadamente 7% de cromo. 9, 10 e 11. O 9 não reage, o 10 não reage e o 11 tem uma reação muito fraca, deixando uma leve mancha após 2 minutos. 9% aproximadamente de cromo. E quando os 3 não reagem, é que ele tem aproximadamente 11%. Aí já não há mais reação de nenhum dos 3. Certo? Teste do sulfato de cobre. Qual é a aplicação? Serve para separar os ácidos com teores de até 7% de cromo dos ácidos com teores acima de 7%. Qual o procedimento? Aplicar uma gota da solução 1, que é a solução saturada de sulfato cúprico, e aguardar a deposição de cobre até 10 minutos. Vamos aos testes. Tipo de reação: com deposição de cobre metálico, o material é aço com teor de cromo de até 7%. Sem deposição de cobre metálico, aço com teor acima de 7%. Certo? Lembrando aqui, a solução saturada de sulfato cúprico, tá? Nota: a velocidade da deposição do cobre está inversamente ligada ao teor de cromo do material e também ao preparo da superfície. Quanto maior o polimento, maior o tempo de deposição. Certo? Bom, por fim, teste para estimativa do alto teor de cromo, que é o QS5. Aplicação: serve para distinguir os ácidos inoxidáveis austeníticos com 18% de cromo dos ácidos inoxidáveis austeníticos com 25% de cromo. Certo? No caso, AISI 304, 321, 347, dos AISI 309 e 310, ou ainda do AISI 316 do AISI 317. Procedimentos: aplicar 2 gotas da solução 7,
que é a solução ácida de cloronitrofosfórica. Vamos ver o resultado. Distinção entre o AISI 304, 321 e 347 dos AIS 309 e 310. Vamos lá. Reação com formação de líquido verde escuro com desprendimento de gás após 5 minutos. Quais são esses materiais? 304, 321, 347. Se após isso a reação for fraca com formação de líquido verde azulado claro após 5 minutos, é o 309 ou 310. Distinção entre o AISI 316 e 317 agora. Reação com formação de líquido verde escuro com desprendimento de gás, tornando-se verde claro após 5 minutos. Esse é o 316. Agora, reação fraca com formação de líquido verde claro, tornando-se incolor após 3 minutos, é o AISI 317. Certo? Bom, senhores, com isso encerramos aqui a nossa terceira videoaula. Certo? Desejo ardentemente, do fundo do coração, que os senhores tenham absorvido o máximo possível dessas informações sobre QS, sobre os procedimentos, sobre as soluções químicas, certo? Lembrando que isso muito provavelmente será cobrado na avaliação. Então estudem, revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias. Só não fiquem com a dúvida, senhores, estudem. Mas fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.